Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar hoje aqui o nosso bate-papo sobre os direitos da mãe viajante. Estou super feliz de ter aqui uma convidada e a gente vai falar sobre os direitos que vocês mães têm, que a gente mãe tem, né? Quando a gente viaja com os nossos filhos, seja sozinha com eles, seja com os pais, né? Questões que podem acontecer aí com todo mundo, de extravio de bagagem, atraso de voo, né? Quais são os nossos direitos e o que a gente pode fazer, né? Quando essas situações acontecem. Então, eu estou aqui hoje com a doutora Caroline Fernandes, que é uma excelente profissional, minha irmã, e estamos aqui para esclarecer todas essas dúvidas de vocês, né? Então, doutora Caroline, quiser se apresentar aqui para o pessoal. Tô muito feliz também da gente estar aqui, né, tendo a oportunidade de trabalhar juntas. Acho que muito, muito honrada de estar aqui na Sou de Viagem. E sou a doutora Caroline, né? Minha irmã aqui me convidou para esse bate-papo e acho que é super importante, são assuntos que têm tudo a ver, né? Então, acho que a gente vai conversar, vai trazer informações importantes para suas seguidoras, consequentemente para as minhas seguidoras também. Então, acho que vai ser bastante produtivo aqui. Eu sou uma advogada especialista em direito das mulheres e das mães e hoje a gente vai falar bastante aqui também de direito do consumidor, que é uma das áreas, um dos braços aí, que é super importante para mim, para o meu escritório e acho que vai ser super produtivo para todo mundo. Excelente. Então, bora trazer aqui conteúdo importante. A gente vai dividir a live aí em 2 blocos. Primeiro, a gente vai falar um pouco das questões que podem acontecer no dia a dia, né? De qualquer viajante, né? Não só das mães, mas de atrasos, de extravio, né? De questões aí que podem ter com as companhias aéreas. E aí, depois, a gente fala um pouco mais também, no segundo bloco, sobre documentação, direitos das mães que viajam aí sozinhas com os filhos, né? E outras questões que... Das mães solo. Das mães solo, que aparecem aqui também. Então, vamos começar aí com a primeira pergunta sobre a questão de atrasos e cancelamento de voo, que é a situação que aparece bastante, né? Acontece bastante, cada vez mais tem acontecido. E como que a gente pode agir nessas situações, né? Quais são os direitos que a gente, como viajante, tem e como agir quando isso acontecer com a gente. A gente tem muitos direitos, né? A gente vai listar aqui os mais corriqueiros, aqueles que acontecem com mais frequência, infelizmente, né? Mas que a gente vai trazer aqui, senão a gente vai fazer uma live de 2, 3 horas e não vai ser produtivo como a gente gostaria. Então, vou trazer um resumo básico, né? Às vezes a gente tem algumas questões que são as mais importantes, assim, mais relevantes quando a gente fala nessa questão de extravio de bagagem. A gente tem direitos que precisam ser alinhados e que as pessoas precisam saber para poder executar esses direitos. Então, a gente tem, primeiro, passou de 1 hora de atraso, o que a gente tem direito? A gente tem direito à internet, telefone, comunicação, né, para poder, às vezes, não tá com rede de celular, a companhia aérea tem a obrigação de prover isso para que você consiga se comunicar com familiares, com amigos, com parentes que precisam saber do seu atraso, né? Então, até 1 hora a gente sabe que é quase que comum, assim, acontece, né? Então, bastante. A gente nem entra muito na questão judicial, porque esse tipo de atraso é muito curto, acaba não tendo um reflexo Não traz tanto prejuízo também na viagem, né? Exatamente. Aí a gente passou de 2 horas de atraso, aí já tem, né, uma questão um pouquinho maior, uma responsabilidade maior da companhia aérea, vai ter que te reembolsar aí uma alimentação, né, eventualmente. Às vezes tem algumas companhias aéreas que preferem o voucher, então elas vão te dar um voucher. 2 horas também, eu posso dizer para você que costuma ser comum, né, e as pessoas não sabem que a partir de 2 horas já tem esse direito. Então, assim, passou de 2 horas, eu posso ir lá, me alimentar e pedir um reembolso, ou posso, mas primeiro preciso ir até o balcão, né, pedir essa informação, ver como é que funciona, cada companhia aérea tem o seu protocolo. Então, às vezes, perguntar como é que funciona, se eles dão o voucher, se eles fazem o reembolso, se eles dão um papel para você assinar, né? Enfim, cada companhia tem ali o seu protocolo, desde que seja cumprida essa obrigação, a gente também não tem o que se falar em dano, né? Então, além mesmo que seja após o voo, assim, porque agora, lembrando, assim, situações já aconteceu comigo por causa de chuva, aqui em São Paulo, o aeroporto de Guarulhos estava fechado e a gente ficou dentro do avião mesmo, assim, mais de 2 horas parado esperando para decolagem. Nesse caso, a gente já teria direito a uma alimentação, que no caso eles não serviram nada no avião, mas eu acho que entrar com um processo só para pedir um voucher de alimentação também acaba sendo... não sei se tão vantajoso, né? Mas esse é o pensamento que a gente tem que tirar, às vezes, também. Porque, né, não foi só a alimentação, né? Acho que, às vezes, se a companhia aérea, óbvio, a gente teve um caso fortuito, uma força maior, uma questão que o aeroporto inteiro estava fechado, a gente não está falando aí de uma negligência, né? A gente está falando muito pelo contrário, de uma cautela, que você também não quer voar e acontecer alguma tragédia, né? Então, a gente também tem que entender que existem essas diferenças quando a gente fala de uma falha operacional da companhia, né? Enfim,
enfim, uma negligência, uma imprudência. E quando a gente fala de um caso fortuito de força maior, que a gente chama aqui no direito, para não falar de forma muito técnica, que é quando existe uma tempestade, que é quando existe alguma coisa da natureza mesmo, que pode impedir o seu voo. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa questão. A questão da alimentação deveria ter sido servida, independentemente do que aconteceu, né? Agora, dentro desse contexto, a gente já não teria uma incisão de dano moral, alguma coisa do tipo. Se no seu caso, você tivesse, por exemplo, tô lá no avião há muito tempo, troquei de aeronave, não sei o quê, e ninguém explicou o que estava acontecendo, faltou informação, não estava chovendo, não estava nada, aí vale a pena. Ainda que seja só um voucher, você pode ser indenizado por dano moral, por exemplo, né? Você perdeu seu compromisso, você teve alguma questão pessoal aí que atrapalhou a sua viagem. Sim. Aí sim, isso vale a pena, mesmo que seja só o voucher, às vezes no final você não ganha só o voucher, né? Agora, quando a gente tá falando dessa questão de tempestades, aí já tem que tomar um pouquinho cuidar mais também dos motivos também desse atraso e tudo mais. De cautela. Tá. E aí, quando é mais, né, um atraso mais longo, né, mais de 4 horas, assim, um atraso que acaba impactando até, às vezes, você perde o check-in do hotel, você perde outras coisas, né, com um atraso longo, assim. E quando a gente fala desse tipo de atraso, a gente já tá falando de um dano um pouco mais profundo, né, a gente não tá falando só de um dano material, por exemplo. Ainda assim, na questão material que a gente fala financeira e tudo mais, tem a obrigação de hospedagem, né, tem a obrigação da alimentação contínua vigente, com certeza. E a gente tem que tomar os cuidados também, que às vezes a companhia aérea vai te falar, a gente vai te dar uma hospedagem, mas é um hotel que para você não comporta você e seu filho, por exemplo, né? É um hotel que não atende às suas necessidades ali, e aí tem que ser especificado, você demonstra para a companhia, fala, esse hotel é inviável para mim, então ela tem que te dar transporte, se eventualmente você quiser voltar para casa, se você está ainda na sua região, né? Tá indo viajar ainda, você pode pedir um Uber, por exemplo, a custo da companhia aérea, e depois um outro Uber para retornar num outro momento da próxima viagem, que eles vão ter que te realocar, né? Então, às vezes depende de como que é abordado tudo isso, vale a pena o transporte mais do que a hospedagem, mas eles têm a obrigação tanto de transporte quanto de hospedagem, e se você não estiver confortável naquela hospedagem, é claro, você não vai querer um luxo, né? Sim, a gente não tá falando aqui de você no hotel buscar... Nós exigimos um hotel 5 estrelas, mas um hotel com mínimo de conforto para que você possa, especialmente se está viajando em família, né? Você tá com criança pequena, então acho que é super importante que você tenha essa dimensão, não comporta, eu posso ir para um outro hotel e depois pedir um reembolso, né, para a companhia aérea. Mas esses direitos são garantidos, então atrasou mais de 4 horas, você tem direito ou a transporte para retornar para onde você estava, ou a hospedagem, enfim, e todos os outros direitos que já vinham a menos horas, né? Então, a alimentação, a internet, tudo isso. Tudo isso. E mesmo se a companhia, se você tá lá aguardando esse voucher não vem, você faz por tua conta, guarda os comprovantes para depois entrar aí com o processo, né? Exatamente. Geralmente, né, a companhia aérea faz de tudo para não fazer nada disso. Então, é sempre importante registrar tudo, né? Foi no balcão, pede uma declaração. Se não quiserem dar a declaração, faz uma filmagem, né? Tudo isso é levado em consideração no eventual processo judicial. Agora, o que não pode é você ficar perdida aí sem nenhum direito garantido, né? Tem que tomar todas as medidas, né, possíveis, inclusive enquanto você tá no aeroporto, é melhor ainda que você já resolva as coisas por ali, para depois, né, não ter que entrar com as medidas. A gente sabe que às vezes com tumulto... muita gente, geralmente os voos, né, são muitas pessoas, então é mais complicado. Outra situação que também pode acontecer, e que acontece bastante, é extravio de bagagem, né? E aí, aquela cena fatídica, você lá aguardando a tua mala na esteira e a tua mala simplesmente não chega. Já aconteceu comigo. Ainda bem que foi na volta de um voo, né? Eu tava voltando de uma viagem na lua de mel, inclusive. A nossa mala, vindo de Miami, dos Estados Unidos, a mala ficou e não veio. A gente pegou uma conexão e chegamos sem a mala. Mas ela chegou no dia seguinte, né? Então, assim, ok, ainda bem que estávamos voltando, mas no caso, quando você tá indo, você chega no seu destino sem a sua mala, é coisa horrível, né? Ainda mais quando você tá com criança. Então, a dica aqui, né, independente, né, das questões legais, é sempre leve na tua mala de mão uma troca de roupa pra você, pra tua criança, né? Um pijama, escova de dente, tudo isso pra quando você chegar no hotel na primeira noite, pelo menos pro primeiro dia, você ter ali os seus itens essenciais, porque geralmente quando acontece esse tipo de atraso demora um dia, às vezes 2 dias pra tua mala chegar. Então, o que a gente faz, né? E nesse ponto aí, demora um dia, demora 2 dias, mas a lei diz ali, né, que a ANAC, na verdade, não é nem uma legislação formal, né, mas é uma legislação administrativa, e ela dá até, no seu caso de voo internacional, até 21 dias para reaver a sua bagagem, né? Então, assim,
Pode ser que a sua viagem inteira você fique sem bagagem. Exatamente, vai voltar a sua bagagem e você tá já voltando para o Brasil, né? Então, para voos nacionais, esse período é um pouco menor, são 7 dias, né? Mas também pode ser que você faça uma viagem de uma semana, não resolveu nada. Mas geralmente acaba sendo antes mesmo, né? Mas aí a recomendação principal é assim que acontecer, né? Assim que você identificar, buscar o balcão da companhia, preencher o RIB, que a gente chama, né? Que é o registro de irregularidade de bagagem. Aí você informa, né? Lá você também vai ter oportunidade até de colocar as informações do que tinha na sua bagagem, enfim, de como que você levou. E nesse lugar também a gente sempre recomenda, vai despachar bagagem, faz uma filmagem, né? Coloca um cadeado, mostra que a sua bagagem está sendo despachada desta forma. Então, sempre naquela hora que a gente está no guichezinho lá, que ela está colocando com a o peso, né? Registrar o peso da mala. Então, faz uma filmagem. A gente, às vezes, negligencia tudo isso, né? A gente está na animado, correria, ansioso, né? E também com criança. E aí a gente acaba, né, deixando para lá esses pequenos detalhes que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Mas aí acaba acontecendo. Então, sempre ter esse cuidado, porque, como eu falei, o prazo deles é muito grande. Mas aí, eventualmente, aconteceu alguma coisa, você ficou sem sua mala, fora do país, tudo mais, isso aí sempre vai ser passível dos danos aí que podem ser buscados judicialmente, né? Então, aconteceu tudo isso, teve esse problema, não resolveu, no seu caso, resolveu rápido, né? Então, o prejuízo foi menor, não valeu a pena entrar com processo, por exemplo, mas se o seu prejuízo for grande, ainda que o período deles de retornar essa mala para você seja maior, nada impede que judicialmente você comprove o seu dano, né? E demonstre que isso aqui, né, foi um absurdo. Eu tive que comprar outras roupas, eu tive que comprar outros produtos, às vezes seu notebook tá na mala, né? Então, tudo isso, os seus equipamentos de viagem, você da Soul de viagem, por exemplo, imagina, seus drones, seus equipamentos, né? Enfim, suas câmeras. Sempre uma mala de mão, né? Exatamente. Mas na mala de mão você não vai conseguir colocar tudo, né? Todos os seus equipamentos. Então, olhando por esse lado, tem o dano ali que é configurado e a gente pode buscar isso judicialmente, além, né, daquilo que prevê a Associação Nacional dos Voos, enfim. E até questões que aconteceram, né, em voos internacionais, que aí são mais graves, né, de colocarem coisas na tua mala que são ilegais, e aí você chega no teu destino. A gente teve alguns casos aí nesse último ano de você ser preso no destino porque você estava carregando coisa na tua mala que não foi alguém que colocou, né? Então, óbvio que tem a filmagem, né, o peso da mala vai minimizar esse tipo de situação e identificar a sua mala o máximo possível, né? Faz uma mala chamativa, bota uma capa ali, porque inibe esse tipo de golpe, né? De violação aí da tua bagagem, que infelizmente, né, tem casos que acontecem. Infelizmente a gente sabe que o lado ruim da força aí, ele tá para todo lado mesmo, existe em todos os lugares e a gente precisa se resguardar, porque nesses casos fica muito difícil comprovar que aquela bagagem, né, de fato não era sua, que aquilo que tá lá dentro não era seu, né? Então tem que tomar todas as cautelas, e a cautela principal que a gente coloca aí, né, para inibir também, a gente fala sempre se eventualmente você tiver vontade para também declarar aquilo que você está carregando, né? Enfim, e fazer essa filmagem na hora de desembarcar a sua bagagem, enfim, tudo para se resguardar de qualquer problema. Ainda nesse tema de bagagem, tem os casos também que a gente está embarcando no voo e aí a companhia vem e pede para despachar a tua mala de mão, que você já deixou os teus itens ali, a tua troca de roupa de emergência, os teus equipamentos, coisas de valor. E aí a companhia te obriga a despachar essa mala que você quer levar junto com você. O que a gente pode fazer nesse caso, né? Se tem alguma forma da gente inibir, ou enfim, é óbvio que a companhia geralmente vem com uma justificativa, né? Porque ela precisa despachar. A minha dica é sempre embarque no começo, porque, eu não vou pra fila, porque começou a fila do embarque, eu vou ser a última a embarcar. Não seja a última a embarcar, porque geralmente os últimos a embarcar têm que despachar a mala de mão. E isso tá acontecendo cada vez mais nos voos. Atualmente, assim, acho que em todos os voos, os últimos a embarcar têm que despachar a mala de mão, porque eles falam que não cabe mais dentro do avião, excesso de peso e tal. E aí, o que a gente pode fazer nessa situação se você realmente não quer e não pode despachar a tua mala de mão? Tá sendo bem comum isso, né? E tá gerando bastante polêmica, inclusive, porque estão cobrando a bagagem, aí você não paga a bagagem, depois eles querem despachar sua bagagem gratuitamente, né? Isso. É uma contradição, a gente não consegue entender o que está acontecendo de fato, mas dentro dessa condição, o que a gente tem para recomendar? Não tem muito o que ser feito, né? O que a gente recomenda sempre é fazer a declaração de valor da sua mala, né? A gente tem uma declaração lá que você pede, que é a DEV, salvo engano, vou até olhar aqui a minha colinha, declaração especial de valor, né? Que aí você demonstra para a pessoa o que tem na sua mala, né? Tudo
todos os objetos de valor, se tem alguma coisa... Que, às vezes, a maioria das vezes, quando você tá com a mala de mão, às vezes você não tem uma bagagem despachada, você tá fazendo um voo nacional, né? Então, tá tudo ali. Então, eventualmente, às vezes, ainda que você leve uma mochilinha ali com os itens mais básicos, uma troca de roupa, mas tá tudo ali, né? Então, é muito importante que você faça essa declaração. E até isso eu acredito que inibe, né? Um pouco, porque tem essa... Quando ela vem pedir pra despachar tua mala, você falar, pedir a DEV, que aí é um processo que é burocrático. Ela vai falar, eu já vi casos, né, das pessoas, a comissária vai falar, você tem que voltar então pro check-in pra fazer a DEV. E aí, meio que você fica naquela situação. E aí também é o ponto de como você fazer essa abordagem, né? Pra também não criar ali um conflito com o funcionário, porque aqui no Brasil pode ser mais tranquilo, a gente sabe a legislação, mas tem casos nos Estados Unidos, assim, que a gente já viu vídeo também em voos internacionais, em que é outra legislação e você pode até ser preso por desacato ali ao profissional do aeroporto se você tem uma abordagem ali mais firme ou, enfim, gerando um conflito maior, né? Sim, sempre com muita educação, né? Acho que isso é um princípio. Acho que a gente, ainda que seja uma situação desagradável, os colaboradores estão ali a trabalho, né? A gente tem que tentar sempre manter a cordialidade. Até porque, eventualmente, você vai entrar com um processo, a pessoa já vai alegar que você foi grosseiro, enfim, as coisas já mudam um pouco de figura, né? Então, sempre com educação. Se ela pedir para você retornar, vai ter algum prejuízo para você, você estava na fila, já estava lá na frente, e aí tem que retornar, você não é obrigado a isso, né? Na verdade, a companhia aérea em si, ela tem que te fornecer essa declaração, né? Desde o primeiro pedido. E agora, como você falou, tá acontecendo muito. Então, já pega desde o começo, já fala assim, ó, você pode me dar o papelzinho da declaração? Se pedirem para você despachar, às vezes você já fala, ó, eu quero que você assine aqui a DEV que eu já preenchi. Então, já demonstra que você tem um conhecimento prévio e, às vezes, até inibe realmente esse comportamento, né? Porque realmente é desconfortável, é desagradável. Você tem que esperar depois a sua bagagem chegar. Às vezes, você tá com uma viagem rápida, com pressa, quer chegar, já chega em cima da hora. E você não queria despachar. Quer evitar o extravio da bagagem. Exatamente. Então, assim, são esses os pontos. Assim, o que a gente pode orientar é o conhecimento, né? Você tem esse direito. Se, eventualmente, a companhia aérea não tiver uma justificativa operacional realmente de que isso vai prejudicar a aeronave, até a questão de peso, né? É uma questão que você vai carregar na aeronave. Você sabe que eles já põem o limite, né? Você já tem, assim, 10 quilos pra levar. Todo mundo ali que tá levando 10 quilos, né? Então, eles já sabem mais ou menos quanto peso vai ter nessa aeronave. Mas eu já vi gente também falando assim, se recusando, né? Quando a pessoa pede pra despachar. E fala assim, não, eu vou entrar na aeronave, eu quero ver se não cabe. Se eu entrar lá e não couber, aí vocês despacham. Que aí, às vezes, geralmente você entra e cabe, entendeu? A tua mala em algum lugar vai caber, porque ele foi feito pra caber ali pro número de assentos que tem no avião. Mas que a gente sabe também que tem gente que leva mais. Mochila, que colocam as coisas. Leva mochila. E tem essas orientações da própria companhia aérea que às vezes fica difícil a gente culpar também, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que acabam colocando a mochila que deveria ir no pé, né? Às vezes, colocam em cima, né? Mas aí também é uma questão da própria tripulação ali, né? Da própria... Organizar ali. Organizar, exatamente. Então, essa é a recomendação. Com educação... mas sabendo, ciente dos seus direitos, né? Não é obrigado a despachar, uma vez que você comprou ali com a bagagem de mão, né? Mas caso você não queira um conflito maior, pede a declaração, pede a assinatura da declaração e pode fazer essa tentativa também, de pedir para entrar na aeronave para verificar, né? Se tem espaço ou não. Entrando nesse assunto ainda também, né? Na questão do direito das mães que viajam com crianças, né? Até 2 anos, você pode levar o carrinho do bebê até a porta do avião. E os carrinhos que são dobráveis. E aí eles podem ser despachados na porta do avião. Eu já viajei assim com a Alice, a gente chega na porta do avião, ele coloca ali a etiqueta como se fosse uma bagagem de mão. Você vai com o carrinho até a porta, né? Pra não ficar carregando a criança, pode ir com o carrinho até a porta do avião. E aí eles despacham quando você desce do avião. Ele já tá lá na porta também, assim, com 2 companhias aéreas. Eu já viajei aqui no Brasil, a Azul e a Latam, e também tive esse benefício, né? Esse direito, né? Da criança de ter o seu carrinho despachado. Então, também ter essa orientação, né, esse conhecimento que você pode aí levar o carrinho. E a gente tem modelos de carrinhos também que são dobráveis. A Alice a gente tem um carrinho que dá para ir na bagagem, né? Mas aí ele vai ocupar uma das malas de mão, né? Ele entra como uma bagagem de mão se você levar ele dentro da aeronave. Mas ele sendo despachado também já ajuda a gente. Exatamente. Então, tem que estar ciente dos direitos, né? A gente tem que ter conhecimento. Por isso que a gente sempre recomenda aí ter uma pessoa de confiança, uma pessoa jurídica aí, né? Um advogado, uma advogada. Que oriente, né? Então, a gente sempre acha que é só pro final, só quando o problema já aconteceu. Mas, às vezes, não. O conhecimento liberta, né? Então, a gente evita muitas situações aí só sabendo dos nossos direitos.
Então, outro ponto é o overbooking, que às vezes acontece também de você chegar ali pro teu voo e falarem que você não pode embarcar, que, enfim, não consegue fazer o check-in, porque não tem mais o seu assento, não tem mais disponibilidade. Esse aí é um ponto crítico, né? Acontece bastante, já aconteceu comigo, inclusive, né? Antes da minha época de advogada, eu não tinha tanto conhecimento aí dessas questões, mas foi o suficiente para eu ficar desesperada, porque a gente tinha, a gente veio tentando fazer o check-in há quase 24 horas antes, assim, e não conseguia, dava que o check-in estava indisponível. Chegamos até o aeroporto e já chegamos quase que em cima da hora, ali 2 horas antes, que é realmente o recomendado, mas pro aeroporto a gente sempre sabe que é bom chegar mais cedo, né, para evitar esse tipo de problema. E aí quando chegamos lá não tinha mais assento, simplesmente assim, né? Não tinha mais e espaço aí no foi voo. uma revolta, claro, né? Você fala, mas eu comprei, eu paguei pelo meu assento, como assim que eu não tem lugar no avião para mim, né? Mas o que acontece? O overbooking, ele é basicamente, né, o que o nome já diz aí, né? Eles vendem mais do que eles deveriam, né? Então, como tem muita desistência, muito atraso, a companhia aérea já se precaver aí nesse sentido e acaba vendendo mais assentos do que a aeronave comporta, né? Contando com os atrasos que às vezes podem não acontecer. Então, o que acontece? As pessoas que chegam por último, que não conseguem realizar o check-in, enfim, elas ficam para fora. E aí, o que é de responsabilidade da companhia aérea? Tudo, né? Porque isso aí... Nesse caso, a gente não tem nem como defender, né? Assim, é uma questão operacional, uma questão administrativa, cada empresa tem o seu protocolo, a gente não está aqui para julgar ou para colocar culpa, né, nas pessoas, mas a gente está aqui para dizer o que é o certo e o que é errado, né? E o errado, de fato, é você ter comprado a sua passagem e não ter o direito ao seu assento, né? Então, dentro desse contexto, não tem nem o que se discutir, judicializar com certeza, porque isso aí a gente não fala causa-ganha aqui, porque, né, não existe causa-ganha no direito. Tem com garantia. Mas a gente não trabalha com garantias, infelizmente, mas assim, é uma causa muito forte, né? Porque realmente é algo que a gente precisa ter um respeito com o consumidor, né? Então, especialmente quando a gente está falando aqui de famílias. A gente tem a mãe que está com criança, imagina, você tem um destino já tudo pronto, às vezes você já contratou um transfer lá no seu destino, né? Já tem alguém te esperando. Às vezes o horário que você chegou era o único horário que você conseguiria se deslocar ali, que às vezes tem um trem que não funciona no outro horário, né? Mais tarde, aí você tem que passar a noite em algum lugar. Então, tudo isso influencia na questão do dano moral e também do dano material. Então, neste caso, a companhia aérea tem a obrigação de te realocar em outro voo, né? Inclusive, pode ser outro voo de outras companhias aéreas. Isso passa a ser uma obrigação da companhia aérea resolver o seu problema, né? Seja da forma que eles quiserem resolver, mas eles têm que resolver. E independentemente de como foi resolvido, se isso foi satisfatório para você ou não, existe a possibilidade de judicializar, justamente por isso que eu falei. O dano, ele é incontroverso, não tem o que se discutir nesse sentido. Então, o que a gente tem de principal orientação é seguir ali, se você não quer perder sua viagem, né? Obviamente ninguém quer, aí conversar com educação ali, porque você depende desses colaboradores, então também não ser muito agressivo, né? E conversar com os colaboradores, anotar o nome das pessoas com quem você está conversando, né? Eu conversei com a colaboradora X do balcão X no horário tal, né? Porque aí a gente tem ali, vai ter o ponto provas, dessa pessoa, né? Vai ter o registro ali de que ela estava ali realmente, que essa pessoa existe, de que ela prestou esse depoimento. E aí, sempre ter o máximo de informação possível. Tem a possibilidade de gravar. Às vezes, a pessoa da companhia não quer ser gravada. Você pode gravar a conversa consigo mesmo, né? Virado para você, filmando-se mesmo, gravando áudio, mas sempre demonstrando que você está ali no balcão de informações, né? E que você está sendo respondido, ainda que a imagem da pessoa seja preservada. Aí você vai ter o nome da pessoa, ainda que tem o áudio, né? Então, você já vai estar ali resguardado para demonstrar que você tentou resolver esse problema da melhor maneira possível. E se isso for resolvido, ótimo, né? Você vai ser realocado, você vai continuar ali, vai poder fazer o seu voo, mas às vezes você está indo para um casamento, às vezes você está indo para uma situação que perdeu, né? Um evento então, que não volta, por isso que dentro desse contexto, Natália, o que eu recomendo sempre é buscar um advogado mesmo. Sim. Muito importante. Até uma outra coisa, além, né, de ter sempre um respaldo jurídico, é ter um seguro viagem. Porque o seguro viagem também é mais uma segurança, né, que você tem, porque não é só para coisas médicas, né, emergências médicas. A gente acha que o seguro viagem é só para né, emergências médicas, mas não. Seguro viagem, um bom seguro, na hora que você contrata, que você já contrata com as cláusulas ali de extravio de bagagem, né, de perda de voo. Então, tem seguros que tem uma cobertura muito completa que vai te indenizar, inclusive nessas situações.
Então, às vezes, né, a companhia aérea demora, ou enfim, o voucher não vem. Você aciona o seu seguro, o seguro vai te dar um valor ali que você já vai usar para comprar outras roupas, enfim, né, que é a indenização coberta no seguro para você ter ali a sua, né, resolver a situação ali minimamente. Então, sempre tenha um seguro viagem, gente, recomendo, assim, mesmo para viagens nacionais, né, às vezes as pessoas acham só para viagem internacional, mas para viagem nacional também, nesses casos de extravio de bagagem, né, perda de voo, atrasos e tal, também o seguro viagem é importantíssimo, né? E já dá mais um conforto também para a pessoa, mais segurança, mais tranquilidade. Quando a gente fala de viagem em família, eu acho que tem muito esse peso de a gente querer fazer tudo dar certo. Geralmente esse peso acaba caindo sobre a mãe mesmo, que resolve organiza tudo, tudo, geralmente. Tudo. Então, qualquer erro, qualquer dificuldade acaba tendo esse problema. O desgaste, a criança chorando, a criança com fome, né? Frustrada porque queria estar lá no avião e não deu certo, e ver os pais estressados, a mãe estressada. Então, tudo isso tem um super contexto aí. 5 minutos. 5 minutos? Então, tudo isso aí tem um super contexto que acho que vale a pena o seguro viagem realmente. Buscar informações também, porque tem muita gente que não conhece, né? Acha que é tudo super caro, enfim. Dar uma pesquisada, entender melhor como é que funciona. E aí, né, é um custo a mais que às vezes vale a pena. Porque, como eu falei lá no início, a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas às vezes acontece. Então, agora a gente vai para o segundo bloco aqui da nossa live, para falar sobre os direitos das mães viajantes, né? Principalmente as mães que viajam sozinha com os filhos, né? Toda essa questão de documentação de mães que são divorciadas ou que vão viajar solo, enfim. Então, vamos falar aqui sobre esse tema de documentação. Começando pela parte de documentação, assim, a mãe pode viajar com o filho sozinha? Que documentação que ela precisa para poder viajar sozinha com o filho sem o pai, né? Sem o genitor. Agora, a gente vai para um lugar que existem variáveis, né? E que a gente precisa esclarecer aqui, ainda de forma muito sucinta, como é que funciona tudo isso, né? A gente tem a possibilidade de viagem internacional, a gente tem a possibilidade de viagem nacional, a gente tem as viagens mais curtas, que você faz de carro mesmo, mas ainda assim vai para outro estado, vai para um outro município, né? Então, a gente vai começar pelo mais grave ali, o mais, né, que tem que ter mais cuidado, mais cautela, que é a viagem internacional, né? Então, quando a gente está falando de viagem internacional, a gente sempre vai precisar da autorização de ambos os genitores, ainda que exista a guarda unilateral. Acho que isso é muito importante a gente frisar, porque é uma dúvida que muitas mães têm, né? Às vezes a mãe fala, nossa, doutora, mas eu achei que como eu tinha guarda unilateral, eu podia viajar sozinha, acabou que perdi meu voo, não deu certo, não tinha autorização. Realmente não pode, né? A não ser que quando você foi fazer o seu divórcio ou regulamentar a sua guarda formalmente e judicialmente, você incluiu essa cláusula já, né? E foi homologado esse acordo, essa sentença, dizendo que tem essa autorização expressa, você não consegue viajar ainda que você tenha a guarda unilateral. Você precisa da autorização do genitor. Então, é super importante olhar para isso com muito, muito cuidado, né? Porque às vezes você vai lá na hora de viajar e descobre, tem essa descoberta aí muito triste, né? E realmente não consegue embarcar. Então, ainda que tenha a guarda unilateral, falou em voo internacional, ou ter lá o registro formal judicial de que tem essa autorização expressa, né? Ou ter no passaporte também essa informação, que é possível quando você vai tirar o passaporte. Quando vai tirar o passaporte da criança, geralmente tem as opções, né? E aí você vai junto com o genitor para tirar esse passaporte, e aí já define ali se ele pode viajar só com um dos pais, inclusive se ele pode viajar sozinho com terceiros, né? Isso, exatamente. E aí, às vezes, a relação com o genitor não é tão positiva, você não consegue colocar isso dentro do passaporte, e aí tem que buscar o judicial aí antes de viajar, né? Geralmente, esse processo não demora muito. Se você tem ali o mínimo contato com o genitor, sabe onde ele mora, consegue citar ele de forma mais rápida, a gente faz isso até através de liminar. Mas eu sempre recomendo, vai fazer uma viagem internacional, geralmente a gente não compra de um dia para o outro, né? Então, tem que ver toda essa documentação antes, Então, né? Dentro da programação aí da sua viagem internacional, se você é uma mãe solo, se você é uma mãe que, né, que faz ali ainda com a guarda unilateral, guarda compartilhada, mas que tem essa obrigação aí, não tem o genitor ao lado, é muito importante que faça já coloque dentro do seu checklist ali a regulamentação dessa viagem. Sim, tem que estar tudo certinho, né? Documentação, passaporte dessa criança. Lembrando que o passaporte de criança, ele tem uma validade menor. Então, né, tem ali as regrinhas aí, dependendo da idade, até 2 anos, de 4 a 5 anos. Então, ele tem uma validade mais curta. Atente-se à data de validade do passaporte da criança quando for viajar. Eu nunca tive problema com a minha criança, mas já tive comigo mesma que marquei uma viagem com meu passaporte vencido. Teve um super perrengue, outro dia eu conto pra vocês. Mas fiquem atentos à validade do passaporte também, né? Pra estar sempre tudo regularizado aí pra tua viagem correr tudo bem, né? Exatamente.
E ainda, né, quando a gente fala dentro desse contexto da viagem internacional aí, ter sempre esses pequenos cuidados aí, né, de comunicação, de informação também, que é super importante com o próprio genitor, né, pra gente evitar qualquer problema futuro aí. Mesmo em viagens nacionais, assim, né? Viagens que às vezes, preciso ficar avisando, né? Tudo que eu vou fazer, se eu tô com ele só com a criança no final de semana, é uma viagem de final de semana, eu preciso estar sempre avisando a outra parte? Vamos lá, né? Essa parte ela é um pouco mais complexa, né, de se dizer assim, porque ela é muito variável, assim. A gente tem, com relação à viagem internacional, já falamos, tem essa obrigação, né, de autorização, não é só de comunicação, Sim. né? E aí, dentro disso, tem que ter esse cuidado. Quando a gente fala de viagem nacional, mas a gente está falando de uma viagem para outro estado, né? Uma viagem que vai durar um período aí mais amplo, ainda que esteja dentro do seu período de convivência, é sempre importante a comunicação. Porque se eventualmente acontece alguma coisa nessa viagem, o genitor fala, nossa, mas eu não sabia nem que minha filha estava em outro estado, meu filho estava em outro estado, e isso pode ser um gerador aí de problema. A gente tem a famigerada alienação parental aí, que hoje em dia é utilizada muito mais contra as mães do que a favor, né? Também é tópico amplo para outro podcast, para outra live, para outra questão que a gente vai precisar conversar, mas assim, é um ponto muito importante a comunicação. Eu sou obrigada a mandar mensagem, eu sou obrigada a ligar, eu sou obrigada a fazer chamada de vídeo, não. Mas assim, às vezes você tem uma relação péssima com o genitor, envia um e-mail, né? Formalizando. Formaliza, né? De alguma forma. Manda só um WhatsApp e enfim, deixa lá, silencia, sabe? Mas assim, informa, né? De alguma forma, mantém essa informação. Quando a gente tá falando de viagem mais curta, tá dentro do seu período de convivência, você vai passar só um fim de semana, preciso ficar falando para ele que eu vou para Campos do Jordão no fim de semana? Não tem essa necessidade, né? Até aí a gente tá entendendo que tá dentro do seu período de convivência, não tem nenhum item gravoso nessa situação, tá tudo certo, né? Mas a gente sempre recomenda a cordialidade, até pelo bem da criança, né? Sim. Até para quando a criança tá com a outra parte, você também ser avisado e também, né, ter essa reciprocidade para você saber se o seu filho tá viajando para outro estado, né, enfim. Esse é um exercício muito positivo, que nós aqui, né, como advogadas, como escritório que trabalhamos com muitas mães nessa situação, a gente sempre recomenda, né, a gente fala, você gostaria que fizesse com você, né, porque às vezes vem para mim e fala assim, doutora, mas foi viajar e não me avisou e tudo mais, eu falo, mas quando você foi viajar, você comunicou? Eu não comuniquei. É a mesma situação, a gente vai criando essa rixa, né? Ela não me avisou, então também não vou avisar. Ele não me avisou, então não avisarei. E aí, no final das contas, né, quem sai prejudicado é a criança, que a relação dos pais acaba sendo conturbada. Então, a gente sempre recomenda pelo menos a mínima comunicação ali com relação aos filhos. Você não precisa falar de mais nada, né? Você não precisa dar satisfação da sua vida, mas é importante falar sobre o filho, porque o filho, a filha, é dos dois, né? Sendo feliz ou infeliz a decisão, o acontecimento, é uma realidade. E precisa estar com toda a documentação certa, né? Para evitar problemas jurídicos também futuros, né? De medidas e tal. Um ponto que eu acho que faltou aqui, que eu quero deixar muito bem destacado também, é a questão de documentação. A gente está falando de mães divorciadas, por exemplo, né? Quando a gente fala de mãe só separada ou que foi um acontecimento eventual, né? Enfim, não se aplica. Mas quando a gente fala de mães divorciadas, que tiveram um casamento mesmo, aí às vezes altera o nome, né? Vai para o nome de casado. Então, pega o sobrenome do cônjuge. E aí, na separação, no divórcio, acaba optando por retornar ao nome de solteira. Isso aí é um dos pontos que dá muito problema em viagem, tá? Isso eu tô falando de nacional, internacional, a qualquer nível. É um cuidado que tem que ter. Orientação sempre, eu espero que todos os advogados aí orientem as mães que, ao final do processo de divórcio, tem essa obrigação de refazer os documentos quando você opta por retornar o seu nome de solteira. Isso é um ponto mais importante ainda, não é só o seu documento que precisa ser regularizado. O documento também do seu filho e da sua filha. Porque às vezes você mudou o seu documento e aí o documento da criança ainda tá com o seu nome de mãe, com o sobrenome anterior, e aí você não consegue embarcar, na verdade. Porque dá essa divergência, principalmente em viagem internacional, mas já havia acontecer em viagem nacional também. E aí a gente fica até de mãos atadas na hora de fazer um processo de indenização, por exemplo, né? Às vezes consegue alguma coisa para dizer, olha, não deu tempo, né? Tinha acabado de divorciar, mas quando passa muito tempo, isso acaba sendo uma obrigação da mulher, da mãe ali, né? De atualizar os seus próprios documentos e os documentos da criança. Então, esse muito é um ponto importante. super importante. Muito importante estar com tudo atualizado.
E aí uma pergunta também sobre viajar, as crianças viajarem com acompanhantes que não são os pais, né? Então, a criança vai fazer uma viagem aí com outras pessoas, né? Da família ou não, enfim. Como que funciona a documentação, a autorização, né? Nesse processo aí das mães que vão, né? Deixar as crianças viajarem Para voo sozinhas. internacional, a regra se aplica da mesma forma. Vai precisar de uma autorização expressa, né? Tem que ter um acompanhante, vezes, né? Geralmente as exato. companhias aéreas exigem um acompanhante de maior, né? Isso. Ou que, né, no check-in, no check-out, pelo menos receba essa criança, Isso, né? aí essa informação pode estar no passaporte, pode estar numa decisão judicial. Quando a gente fala do voo nacional, aí basta ali no cartório registrar uma autorização formal, né? Do pai, da mãe, e aí consegue embarcar, né? Ainda que seja um terceiro, se for familiar ainda melhor, né? Agora, um outro terceiro aí tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? Junta a documentação no anexo, demonstra qual que é, né, o grau aí não de parentesco, mas de Relação de dessa relação, criança. exatamente. É um amigo muito próximo, né? Uma pessoa que é de confiança, um cunhado, alguém, né? Mas Às vezes são padrinhos da criança, exatamente, né? padrinhos. É sempre importante destacar isso, mas sempre vai ter que ter uma autorização formal, né? A criança menor de 18 anos, ela não pode embarcar nem sozinha e nem acompanhada de terceiro que não seja os pais, sem conseguir fazer essa autorização. Legal. Então, última pergunta aqui, né, desse Passa tema rápido, aí, né? Nossa, passou rápido, a gente conversou aqui sobre tantas coisas, mas uma última conselho, né, uma recomendação aí para as mães que viajam sozinhas com os filhos, né, ou para mães, né, viajantes que têm a guarda compartilhada, seja compartilhada ou seja unilateral, na hora de planejar aí as suas viagens, se tem algum conflito legal. Na verdade, acho que a gente cobriu pouco. basicamente tudo, então seria mais um resumão, passar o pente fino aqui, né? Quando a gente está falando de viagem internacional, aquele cuidado extra, especial. Às vezes vale até a pena você consultar um advogado, uma advogada antes da viagem, falar, doutora, isso aqui que tem aqui, tá tudo certinho, preciso de alguma coisa a mais, pode fazer uma checagem da minha documentação, ver se tá tudo certo, né? A gente tem, mais uma vez, repito, a gente tem essa concepção do advogado só quando o problema já tá aqui batendo na porta, né? Mas às vezes a gente ter um advogado ali no contencioso, tentando te orientar antes do problema acontecer, é um caminho também super importante. É a mesma coisa do seguro viagem, né? A gente tem que fazer antes para poder resguardar e evitar os problemas, porque aí depois do problema aconteceu, já tá tudo de ponta cabeça, você já tá estressado, enfim. Mas acho que esse é um dos pontos, né? Consultar ali um advogado, uma advogada antes da viagem, quando a gente está falando de internacional, né? Se você é uma mãe solo, sempre ver como está a sua situação, se o acordo está lá tudo certinho, né? O que fala o seu acordo, se pode viajar sem autorização ou não. Então, olhar para esse lugar. Se eventualmente não pode viajar sem autorização, buscar o meio judicial para poder regularizar, para poder essa autorização, ainda que judicial, se o genitor se recusar a dar, né? Eventualmente o genitor vai lá e assina tranquilamente, mas a gente sabe que tem que ter um tempo para isso. Isso, mas a gente sabe que existem alguns casos que isso não acontece, né? Que é dificultar ao máximo. Então, aí tem que buscar via judicial. Então, separa um tempo, né? Não deixa para fazer de última hora, não deixa para resolver no último momento. E com relação à viagem, os documentos do filho, da mãe, vejam tudo, toda né? documentação. E quando a gente está falando de viagem nacional, a recomendação maior realmente é avisar, né? Comunicar o outro genitor ali. Se a gente está falando de uma viagem de carro mais próxima, não tem essa obrigação. Mas, repito, né? Obrigação é diferente de a gente fazer cordialmente, né? Às vezes, uma questão simples pode evitar um problemaço lá na frente, né? Você conversou com o genitor, uma mensagem que você tem informando, às vezes te salva de um processo de alienação parental lá na frente. Então, super importante fazer isso, tá? Acho que essas são as recomendações para as mamães, olhar sempre a documentação, ter tudo certinho, programar com antecedência toda essa questão de documentos para poder checar e ver se está tudo certo. Quando a gente fala do público geral, das famílias viajantes... Que pode acontecer qualquer um, né? Exatamente. Todas as questões que a gente falou aqui. Aí são todos esses pontos aí que a gente falou de bagagem, as declarações... registros, né? Registro. Hoje em dia a gente tem aí as inteligências artificiais, né? Que ajudam faz a o gente checklist. pra caramba, exatamente. Então faz o checklist, o que eu preciso fazer antes de viajar, busca informação, o que eu faço se minha bagagem extraviar, o que eu faço se quiserem que eu despache bagagem. Hoje a gente tem tantos meios aí, né, de informação.
E é sempre importante que a gente tenha essa consciência de que a gente tem direitos, né? Da mesma forma que nós temos deveres, a gente tem que ter os nossos direitos respeitados. Então, as companhias aéreas precisam fazer valer as obrigações dela. Então, tem que dar o voucher. Se não deu o voucher, processa mesmo. Entra em contato com o advogado para poder resolver essa situação. Tem a hospedagem. Se a hospedagem não for confortável, não fique. Vai para outra hospedagem e peça o reembolso, né? Então, a gente tem aí overbooking absurdo, não pode acontecer. Se acontecer, já busca os seus direitos. A questão do extravio de bagagem também, busque informações sobre seguro viagem. Se eventualmente não acontecer, não teve a sua bagagem retornada, entre em contato com o advogado. Então, tudo isso, assim, né? Tudo isso que a gente já falou e repassando manter os cuidados. Manter os cuidados. Ter toda a documentação, registros de tudo que acontecer, né? Gravações e tudo mais pra gente viajar segura, né? Com informação. Então, olha, excelente, muito obrigada. Acho que a gente tem aqui conteúdo muito valioso para as mães que vão viajar, né? Com certeza. Terem toda essa informação, conhecimento, saber os direitos que vocês têm quando vão viajar com os seus filhos, né? Em caso de situações não tão agradáveis que podem acontecer, extravio de bagagem, overbooking, né? Os direitos das mães que viajam, né, sozinhas com os filhos. Então, temos aqui um conteúdo muito completo. Acho que cobrimos um tema bem interessante. Importante. Bem importante, né? Se você acha que esse conteúdo tem uma outra mãe que gostaria de compartilhar, né? Manda aí essa live para ela, para que a gente espalhe essa informação. São informações bem importantes. E estamos à disposição também, né? A gente tá sempre dando dica, eu aqui no perfil, a doutora Caroline no perfil dela também, que é especialista em direito das mulheres e das mães. Então, tem muita informação, é importante a gente conhecer e sempre ter uma advogada de confiança, né? Um profissional de confiança para nos representar em situações como essas. Exatamente. E eu agradeço pela oportunidade aqui de poder falar. Eu acho que o nosso maior compromisso, o nosso maior propósito é propagar informação boa. A gente sempre fala ali, o bordão que a gente tem é de que a informação liberta, né? A gente tem muitas mulheres aí em situações difíceis por falta de informação, né? Então, acho que é muito importante a gente ver no perfil do tamanho do seu para poder falar um pouco sobre isso, para poder falar dos direitos das mulheres, do direito das mães, dos consumidores, né? A gente tem que olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado. Esse é um dos pontos que a gente mais valoriza no nosso escritório, que é tratar as mulheres e as mães de acordo com o que elas merecem, né? Então, o direito precisa prevalecer, o conhecimento liberta. Então, eu espero que essas informações se propaguem o máximo possível e que cheguem nas mamães que precisam saber, nos consumidores que precisam conhecer seus direitos. E obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui trocando essas informações, essa conversa. Espero que a gente venha com mais temas aí futuramente, né? Que sim, mandem os temas de vocês aqui nos comentários, que mais que a gente pode trazer de tema, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a vocês que acompanharam aqui essa live com a gente, né? Muita informação valiosa. Compartilhem e continuem acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Aproveito para deixar o meu arroba aqui. Vou deixar aqui @doutoracaroline.adv. Quem quiser seguir e acompanhar o nosso trabalho, vai ser muito legal. Maravilha. Obrigada, gente. Até a próxima. Gente.